Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula, da Escola Bíblica Doutrinária, quando estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Efésios. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 5, falando ali dos versículos 21 e entrando no capítulo 6, falando sobre os deveres dos filhos e dos servos também. No capítulo 5, falando sobre o lar cristão, os deveres da mulher e os deveres do homem, e entrando ali no capítulo 6. Mas antes eu gostaria que nós lêssemos desde o início do capítulo 5, desde o capítulo 5, versículo 1, do capítulo 4, versículo 25 em diante, para a gente poder ter uma ideia global, das exortações que Paulo está fazendo. Aqui Paulo está entrando na parte prática do que é ser um servo de Cristo, como nós podemos nos comportar e o que, como servos de Cristo, devemos evitar. E então nós entramos aí dentro do lar. Por quê? Não adianta ter uma igreja feliz, uma igreja boa, uma igreja perfeita se a casa está destruída. Paulo, a gente não pode esquecer que nessa carta ele está falando da formação de uma nova sociedade, uma sociedade em Cristo. E então ele, após ter falado sobre vários assuntos ali no contexto teológico, espirituais, ele entra na parte prática a partir aqui do capítulo 4, versículo 25. Então façamos essa leitura, Eu convido os irmãos a estarem pegando suas Bíblias e que todos possamos estar lendo. Então ele vem aqui, exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
As mulheres sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros de um só corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de boa vida, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, quando temos oportunidade de estar estudando a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações. E, ó Pai, esteja operando em cada um de nós, para que possamos entender a Tua palavra da forma como ela deve ser aplicada aos nossos corações e que possamos colocar, ó Deus, esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, como uma nova sociedade formada em Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, começando aqui no versículo 21, nós vamos ver, não é? Ele é o cerne de tudo aquilo que nós estaremos estudando. Se nós conseguirmos entender o versículo 21, aonde Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Paulo está então dizendo que nós devemos ser sujeitos uns aos outros, dentro dessa nova sociedade formada, né, agora pelos cristãos, nós devemos ser sujeitos uns aos outros. E então Paulo começa a aplicar ali os deveres, não é, domésticos, a questão em casa. Paulo vai sempre colocar uma ordem, não é? Existe uma ordem. Então, primeiro vem os deveres da mulher, depois o do homem. Primeiro o dos filhos, depois o dos pais. Primeiro o dos servos, depois o dos senhores. Existe uma ordem hierárquica. Mas, primeiramente, a gente tem que ver que Paulo, mais uma vez, ele vai usar aqui o imperativo, sujeitando-vos. Né? Ele manda que nós nos sujeitemos uns aos outros. Paulo vem aqui com mais 3 imperativos. Né? No passado, no versículo de 19, Paulo vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, Paulo usa aqui, falando, entoando. Depois ele vai dizer, dando sempre graças. E agora ele entra, sujeitando-os. Então, a sujeição, quando eu me sujeito, não é, ao temor, não é, um ao outro, no temor do Senhor, isso
acaba que o entoar hinos, o dar graças a Deus, não é? O entoar cânticos a Deus, isso é a consequência da minha sujeição. Não é? Quando eu consigo entender essa questão da sujeição, eu consigo, não é, usufruir das benéficas dessa sujeição. Esse é um ponto muito complicado para a gente estar falando hoje em dia, porque tudo que demanda sujeição, submissão, autoridade, doutrina, está muito assim fora do contexto, né? Parece ser uma coisa completamente antiquada, mas eu espero em Deus que os irmãos entendam, né, que a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é atual, e aqui o que está sendo dito não é para denegrir, não é? Nem a mulher, nem aos filhos, nem aos servos, antes pelo contrário. Não é? Então nós vamos estar aqui nessa manhã tratando sobre isso, sobre a formação do lar, como deve ser a convivência dentro do lar cristão. Paulo, então, como a gente falou, ele vai usar ali os particípios, não é? Falando entre vós, entoando e louvando no versículo 19, dando graças no versículo 20. Todos esses particípios dependem do mandamento enchei-vos do Espírito, que está lá no versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se eu estou cheia do Espírito, não é? Então eu consigo me submeter, não é? Eu consigo trabalhar ali os particípios, não é, que ele veio trazendo. Quando eu estou cheio do Espírito, não é, a consequência disso é a minha plenitude do Espírito. Quando eu entoo salmos de louvor e agradecimento a Deus, não é, eu vou ali, me sujeito um ao outro no temor do Senhor. Isso tudo eu só consigo fazer realmente quando eu estou cheio do Espírito. Se eu estou na minha carne, se eu estou, né, no meu dia a dia, aí entra as disputas, aí entra as questões, né, os debates, as hierarquias. Os 3 parágrafos seguintes, não é, que Paulo vai estar tratando, eles dão como exemplo a submissão cristã. Desse modo, as mulheres, né, estão sendo mencionadas antes dos esposos, os filhos antes dos pais, sendo instruídos a obedecer os pais, né? E os escravos são chamados antes de tudo, não é, a obedecer também aos seus senhores. Agora, qual deve ser a reação do cristão quando, não é, como eu coloquei, que é um ponto que está bem fora de moda, né? Falarmos de submissão, de sujeição. E nós temos alguns questionamentos com relação a isso que são muito pertinazes, né? São totalmente pertinentes ao contexto. Porque como que eu vou falar que uma mulher deve se sujeitar ao marido, não é, quando nós vivemos, e aí eu poderia até citar algumas sociedades do Oriente Médio, algumas sociedades lá de outros países, onde a mulher ela é subjugada, onde a mulher é explorada ou abusada pelo seu marido, mas eu vou ficar aqui no nosso Brasil, aqui dentro do nosso estado, não é? E nós vamos aqui, cada um de nós, colocar a carapuça e entender que ainda hoje, não é, em pleno século XXI, nós vivemos em uma sociedade onde muitas das vezes a mulher ela é sim explorada, maltratada, não é? A gente vê aí a questão de abuso, não é, feminino, o feminicídio. Nós vemos a questão também do abuso infantil. E quando eu falo de abuso, eu falo tanto de abuso físico, eu falo de violência, eu falo de abuso sexual e eu falo também da questão mental. Não é? Porque ela pode até, algumas de nós, pode não ser abusada fisicamente, mas é abusada mentalmente por um marido, não é, ríspido, não é, de autoridade truculenta, não é, que realmente assim despreza, menospreza, né, e coloca a mulher num patamar que é complicado. E isso, e também, não é, se nós formos bem sinceros, formos ser sinceros aqui, a gente também sabe a questão aqui
submissão dos empregados, né, dos servos, eu, enquanto empregado, a gente sabe também que a gente lida com abusos, né? Abuso de você ter um empregado e não dar a ele os direitos devidos, abuso de exploração, e ainda hoje, não é, vira e mexe, sai aí reportagens aonde se trabalha a exploração do trabalho infantil, né? E eu estou falando aqui, irmãos, em termos de exploração mesmo, tá? A gente vê aí trabalhar, não é, horas, não é, a fio, mais de 12 horas, não é, por dia, com direito a, quando tenha uma refeição, fora pessoas que vão, né, de um estado para o outro para realizar determinados trabalhos, e quando chega no lugar não tem sequer um lugar, né, onde ela possa estar, onde ela possa dormir, comer, e quando ela vai, ela trabalha, ela acaba apenas trabalhando para pagar a dívida, porque os patrões estão cobrando ali pela estadia, cobrando pelo alimento, cobrando pela passagem com que ela veio. Então a gente está falando literalmente de trabalho escravo, não é isso? E muitas das vezes a pessoa quer sair daquela situação e é impedida de sair. Então estamos falando de trabalho escravo em pleno século XXI. Então qual deve ser o posicionamento da igreja? Quando Paulo diz que a mulher tem que ser submissa, que o filho tem que ser obediente em tudo e que o servo também tem que ser obediente e submisso ao seu senhor. A posição da igreja é totalmente contra essas situações. E, aliás, em muitos sentidos, enquanto igreja, nós somos até muito omissos, não é? Porque nós não entramos. Não é de hoje que a gente ouve falar de mulheres que vão, né, a gabinete pastoral, dizer que o esposo bateu, dizer que o esposo, né, fez contra ela alguma violência e manda-se que ela fique calada. Não é? Esse não é o papel da igreja. Esse não é, irmãos, o papel da igreja. São coisas que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente pega os textos, às vezes esse texto é um texto muito malfadado. Eu, particularmente, apesar de ser uma pessoa, vou ser até um pouco snob, né? Bem moderninha com relação a isso, porque tenho uma profissão, né, em que, quando me formei, na minha classe de formação do curso de engenharia civil, eram 50 homens para 5 mulheres. Então, é uma profissão, hoje, não é, está mais aberta, mas quando eu me formei, há 24 anos atrás, ela era predominantemente masculina, não é, em sua maioria, e eu sempre trabalhei, né, minha primeira função foi ser engenheira de obra, então algumas pessoas podem olhar e achar assim, ela deve ter problema aí de autoridade, não é? Ela não deve se sujeitar, mas não. É porque eu nunca fiquei só nas primeiras partes aqui do versículo, né? Se os irmãos observarem, são 30 versículos, não é? E Paulo vai usar 3 para falar à mulher e 7 para falar com os homens. Então, eu acho que ele está tendo mais dificuldade ou de explicar para os homens como eles devem se comportar, ou o papel dos homens é mais difícil, e eu fico com a segunda parte, de que o papel do homem é muito mais difícil, porque Paulo diz que nós temos que obedecer aos nossos maridos, nos sujeitar aos nossos maridos. Mas ele diz que o marido tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, eu acho que é muito mais complicado, não é, a função e o papel do homem, não é, do que o papel da mulher. E outra coisa que eu queria falar, não é, nessa abertura é que, irmãos, de um modo geral, nós estamos falando de relacionamentos saudáveis. Estamos aqui num patamar da coisa que a irmã soube escolher com quem casar, não é? Porque existem algumas situações que, como a que eu falei, das mulheres sendo agredidas e tendo que ir ao gabinete pastoral, né, para denunciar a agressão, para falar, pedir oração e orientação ao pastor. Então, isso para mim é uma coisa completamente fora do contexto, né? E a Bíblia não diz que nós temos que nos sujeitar a esse tipo de opressão. Pelo contrário, Jesus, ele foi o primeiro,
não é, a estar valorizando. E na pesquisa que eu estava fazendo é muito interessante, porque a gente vê ali Jesus, primeiro que a Bíblia diz que o ministério de Jesus era seguido por mulheres. As mulheres foram as primeiras a receber, não é, a bênção de que Jesus havia ressuscitado. Né? As primeiras a verem Jesus ressuscitado foi ali, aquele grupo de mulheres que foi ao túmulo, né, para poder cuidar ali do corpo, não é, que elas achavam que estaria ali dentro do sepulcro, mas Jesus já havia ressuscitado. Quando a gente vê ali Jesus, não é, na sua relação com a mulher com o fluxo de sangue, Jesus atendendo aquela mulher, Jesus sabendo que além da demanda daquela mulher por uma cura física, aquela mulher tinha também uma demanda espiritual, uma demanda ali da alma dela e do espírito dela, porque Jesus, ele deixa aquela mulher falar, ela contar aquilo que vinha, não é, ao longo daqueles 12 anos, prejudicando ela enquanto ser humano. E quando ela acaba de relatar para Jesus, Jesus diz, não é, que ser livre do seu mal. Né? Seja livre de todo o mal que te atormentava. A gente vê ali Jesus também com a mulher samaritana, não é? Dentro de um contexto. Então, Jesus, ele não tinha nenhum preconceito com relação à mulher, pelo contrário, ele tratava bem a mulher, ele cuidava da mulher, não é? Ele se relacionava com as mulheres, e isso a gente tem vários exemplos na Bíblia. Com relação às crianças, Jesus também trata as crianças. O que ele diz? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ele também vai dizer que se nós não nos fizermos como um dos pequeninos, não é, nós também não conseguiremos, não é, ir ao céu. E nós vemos ali a relação de Jesus com as crianças. E com relação ao servo, então, eu fui buscar lá desde os escravos, né, da relação com escravos no Velho Testamento. A gente vê já lá na lei abraônica, né, na lei de Moisés, não é, que Moisés vai dizer, não é, vai deixar registrado lá na lei que os escravos não fossem maltratados, né, o estrangeiro não fosse maltratado, porque os israelitas haviam sido escravos no Egito e eles sabiam o que era ser escravo. Então, que a relação do israelita com o escravo deveria ser uma relação boa do Senhor com o escravo. Agora, então, Jesus, ele cuidava bem, ele tratava, ele é o primeiro a tratar bem. Então, dentro desse parâmetro, e Paulo, quando ele coloca aqui essas questões, ele não está desfazendo aquilo que Jesus fez, muito pelo contrário, não é? E os irmãos estarão entendendo. Uma outra coisa que nós precisamos entender bem ao lermos a Bíblia, né, e já falamos isso várias vezes ao longo desse estudo, é que precisamos entender o contexto em que ela foi escrita. A sociedade aqui, na época em que a carta foi escrita, era uma sociedade em que a mulher não tinha valor. Então, se hoje, lendo aqui, apenas lendo a letra fria, eu posso me sentir assim, meio que, como que eu devo ser submissa ao marido, né, e etc e tal, mas entenda que essas mulheres aqui eram mulheres completamente desprezadas na sociedade em que elas viviam, né? Era uma sociedade onde o casamento era praticamente uma instituição falida, onde havia muito a questão do adultério, onde por qualquer motivo, qualquer motivo, o homem podia se divorciar da mulher. Né? Olhou, hoje também, ele pode se divorciar por qualquer motivo. Não que não seja, a pessoa pode realmente se separar. Mas dentro de uma sociedade em que a mulher era dependente do homem, onde ela não era contada, se fossem contar as pessoas presentes no ambiente, a mulher não era contada, a mulher não era testemunha, aonde um judeu ortodoxo, ele chegava para orar e ele agradecia a Deus por não ser gentio, por não ser escravo, por não ser mulher, por não ter nascido mulher. Então a gente vê o contexto em que as mulheres viviam, o contexto em que as crianças viviam, um contexto em que o que era ser servo, você podia ser escravo porque você devia alguma coisa a uma pessoa, né? Então, ao invés de você ficar sujo no SPC, você poderia ser requisitado como escravo. Você podia ser escravo se o seu país, entrasse em guerra com o outro e vocês perdessem. Havia muitas razões pelas quais uma pessoa poderia ser escrava. E não se contestava isso. Eles sabiam, era uma coisa assim comum naquela época,
não é, a situação de ser escravo. Então, quando a gente entende, não é, o contexto em que se vivia, o contexto em que Paulo escreveu essas coisas, nós podemos entender melhor, não é, quais as razões de Paulo de deixar isso registrado, não é, e qual o entendimento de Paulo com relação a isso. Por isso, Paulo vai aqui, não é, levar um tempo explicando que dentro dessa nova sociedade nós temos que ter respeito no lar, é necessário que se tenha hierarquia no lar, é necessário que se tenha, né, submissão e sujeição. Agora, são algumas coisas assim, não é? A gente precisa entender, ainda antes de falar, não é? O que temos que colocar é que Paulo, né, à luz dos ensinos de Jesus e dos apóstolos, nós destacamos 3 verdades, tá? Que precisam ficar bem guardadas dentro do nosso coração, antes mesmo de nós continuarmos dando andamento ao estudo. Primeiro, a verdade da dignidade, não é? Jesus sempre tratou com dignidade, Paulo está tratando com dignidade tanto a condição da mulher, como da criança, como do escravo. Tem dignidade quando Paulo fala: vós mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos, filhos obedecei aos vossos pais, não é? E aos servos sujeitem-se aos seus senhores, não é? Obedecei ao vosso Senhor segundo, não é, a carne, com temor e tremor. Paulo não está dessa forma denegrindo ou tirando a dignidade, muito pelo contrário. A questão aqui da igualdade, isso nós viemos tratando durante toda essa carta de Paulo aos Efésios, nós tratamos a questão da igualdade, a equiparação. Então, diante de Deus não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, não existe nem o Senhor, nem o servo. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Não existe nenhuma separação. E também a unidade. Nós tratamos isso aqui no capítulo 4, não é? Quando Paulo vai dizer aqui que existe um só Senhor, uma só fé, não é? A partir ali do versículo 4, quando Paulo, do capítulo 4, versículo 3, Paulo fala, não é? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, como os irmãos podem ver aqui, não há separação de sexo, não há separação de idade, não há separação de cultura, não há separação da condição, né, de ser servo ou de ser senhor. Todos somos um diante de Deus, tá? Então, à luz do ensino, não é? Esses ensinos, eles tratam da dignidade, da igualdade e da autoridade. Né? Uma frase que eu copiei aqui do livro do John Stott foi: a autoridade no uso bíblico não é sinônimo de tirania. Por isso eu disse que eu estou tratando de relacionamentos normais. Eu não estou tratando aqui, irmãos, do desvio padrão. Eu não estou falando aqui da média, tá? Estamos falando da média. Existe aí uma questão, não é, de escolhas. Podíamos dizer que é o livre-arbítrio, né? Vamos lá. Agora, dentro disso tudo que eu já coloquei, podem surgir 2 perguntas. A primeira pergunta: de onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem de Deus. Quem estabelece a autoridade é Deus, né? Quando o apóstolo escreve aqui, ele está escrevendo inspirado por Deus. Nós não podemos esquecer isso, tá? Então, vem de Deus, que estabelece os papéis de liderança e autoridade. Por trás do marido, pais e senhores, nós temos que ver Deus dando autoridade a eles e dando governo a eles. Então, o governo do lar, né, é do marido, né? O governo sobre os filhos é dos pais, o governo sobre os servos é dos senhores. Agora, irmãos, aí até
vale uma coisa, não é? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa no almoço, ela estava um pouco irritada com determinado pastor, e eu disse, olha, deixa, não é? Porque ele vai responder diante de Deus, não é? Se nós exercermos mal a autoridade que o Senhor nos delegou, e isso em qualquer esfera da nossa vida, né? Se nós trabalharmos mal, irmãos, se nós buscarmos o nosso próprio benefício ao invés do benefício do outro, não é? Se eu não entender, não é, essa postura, eu vou responder diante de Deus, né? E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que você não é, você está, né? Isso vale principalmente para servos e senhores, não é? Para pais e filhos também, porque hoje eu sou mãe, né? Mas um dia, né? E ainda sou, graças a Deus, filha, não é? Eu fui filha e agora eu sou mãe. Então eu preciso entender, não é? Olhar para o meu filho e saber me colocar, não é? Na posição dele, quando eu tinha a idade dele, aquilo que ia na minha cabeça, a forma de pensar. Então é importante. Só no do homem e da mulher é que não temos como colocar isso. Né? No temor de Cristo, nós devemos nos sujeitar. Tá? Então, quando a irmã pensar, não de onde vem a autoridade do seu esposo no seu lar? Vem de Deus, vem da parte de Deus. Como que essa autoridade deve ser exercida? Não é? Obediência incondicional não está na Bíblia. Então, se você... Né, eu vou partir logo para o exemplo do... É rico de exemplo, né? Mas vamos para o filho. Né? Uma criança que ela se converteu ao Evangelho, né? Ela aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, mas seus pais não são crentes. Então, vamos supor que ela seja um pré-adolescente, esteja ali com os seus 12 anos. E os pais, por não serem crentes, não são a favor do batismo. Aí eu pergunto, ela deve ou não se batizar? Não deve, irmãos. Não deve. Ela aguarda até ela ter os 18 anos e então ela se batiza. É o tipo de coisa que... ela pode respeitar a autoridade dos pais, apesar da autoridade dos pais de ser uma ordenança ou batismo. Mas ela não vai estar descumprindo, ela não vai deixar de ser salva por não ter se batizado, e ela vai estar respeitando, honrando. E através dessa obediência dela aos pais, ela vai estar mostrando aos pais a renovação que Cristo tem feito na vida dela. Porque se ela se insujeita e ela desobedece, que tipo de exemplo, que tipo de testemunho ela vai estar dando? Agora vamos supor que os pais não aceitem que ela, não só que ela não seja batizada, mas não aceitem que ela aceite a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele tem como fazer isso? Não. Não, aí não. E ele pode ter Cristo como único e suficiente Salvador, independente da posição dos pais. A questão do servo, não é obedecer. Agora, há algum tempo atrás, a gente viu, né? Eu lembro que na época do julgamento do mensalão, eu trabalhava, né? Eu era o financeiro de uma empresa grande, e eu fiquei assim um bom tempo muito preocupada, porque eu via muitas pessoas ali, principalmente o pessoal daquele banco, né, que acabou indo para o julgamento, esqueci agora o nome do banco, mas as pessoas falavam assim, não, mas eu apenas assinei um cheque, né? E eu passei a tomar conta ali de tudo quanto era cheque que eu assinava, porque eu falei, sei lá o que eu queria saber então de onde era, para o que era e para que era, com medo de cair em algum tipo dessa armadilha. Como servo, se sujeitando ao seu Senhor, mas se o Senhor quer, por exemplo, que você dê suborno para um empregado, para um representante público, se o seu patrão quer que você faça uma coisa que é ilegal, tem que sair desse emprego, irmão. Eu sei que parece assim uma coisa de outro mundo, né? Tá falando isso numa época de tanto desemprego, Mas vai pedindo a Deus ali misericórdia, mas nós não podemos nos entregar a esse tipo de coisa.
Agora, essa sujeição aqui, não é, esse obedecer, é interessante porque quando ele coloca, ele está dizendo aqui, não é, que não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não é? É muito profundo isso aqui. Então, não é aquela coisa de você fazer apenas para... assim, sabe, para você ser bajulador. Não é uma questão aqui de ser bajulador. É uma questão de você saber fazer, não é? De você servir, não é? Fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui, principalmente nessa questão dos servos e senhor, entra muito a questão de ser grata. Não é? Quando eu sou grata a Deus por aquilo que Ele tem me dado, por aquilo, pelo meu emprego, por aquilo que eu faço, não é? E me faz muito lembrar aquele hino do cantor cristão, né? Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor, mas nas coisas mais humildes por executar, deves fazê-las, não é, por temor. Então é uma coisa assim, é fazer realmente para agradar a Deus, não para agradar a homens, não apenas para aparecer, mas é fazer ali sabendo que de tudo o Senhor tem, não é, conhecimento. Agora, irmãos, vamos lá no texto, não é? Quando Paulo começa ali, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Não é? Paulo, ele está colocando aqui, não é, essa questão. E se nós abrirmos a nossa Bíblia lá na carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, e lermos o versículo 3 e o versículo 12, nós vamos ver que Paulo vai colocar isso aí lá com a ordem da criação. Na carta de Paulo a 1 Coríntios, né, a primeira carta de Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, é a hierarquia, tá? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. No versículo 12, Paulo diz: porém, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Não é? Aqui Paulo ele está fechando, olha, a mulher, como provém a mulher do homem, Paulo está se referindo lá, né, ao surgimento da mulher. Por que Deus criou a mulher? Não é? Nós fomos criadas para ser adjutoras, parceiras do nosso esposo, né? Para ajudar, para dar alegria, porque a Bíblia é bem clara, né? Que viu Deus, né? Que o homem era só, faltava alguma coisa no homem. Então ele diz: far-lhe-ei, não é? Alguém para que ele seja uma adjutora, e ele então cria a mulher. Nós fomos criadas ali da costela de Adão. Né? A Bíblia diz que Adão entrou no sono profundo e Deus então retirou ali uma das costelas e formou a mulher. Ele diz: essa agora é, pois, osso dos seus ossos, carne da sua carne, né? Aí, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só mulher, e serão ambos um só ser. Então, a mulher ela foi criada a partir do homem, mas o homem nasce da mulher. Né? Então, Paulo aqui ele está fechando tudo, porque como a mulher provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Foi Deus quem criou, é Deus quem cria e quem faz nascer todas as coisas. Então, irmãos, eu acho lindo aqui, não é, essa parte, essa comparação. E quando a gente pega lá em Gênesis, o homem, não é, tem outro... Na carta a Timóteo, né, ele vai estar colocando ali que o homem,
ele foi criado antes da criação da mulher. Então, se a irmã ainda continua em dúvida com relação ao nosso papel de adjutora e a questão da submissão, lembre que nós viemos depois do homem. Primeiro Deus criou o homem, depois criou a mulher. Se quisermos tratar mais enfaticamente. E isso, desde Gênesis já vem essa questão. E aqui eu botei aqui, olha. Então, eu até enfatizei que a ênfase do que Paulo está escrevendo sempre recai sobre a ordem da criação, que primeiro criou o homem, depois criou a mulher, e sobre o modo da criação, que nós fomos criadas a partir de um pedaço do corpo de Adão. E o propósito da criação, fomos criadas para ser adjutoras. E isso, irmãs, porque eu não estou querendo pegar pesado e chegar lá no capítulo 3 e 4, quando entra ali na questão da queda do homem, que quando Deus vai estabelecer ali os castigos, Deus diz que o homem teria que trabalhar e da terra tirar o seu sustento, com suor. E o que ele fala com relação à mulher? Que o desejo da mulher seria para com o seu marido. Isso é colocado ali como uma forma de castigo, está lá, está na Bíblia. Então, são questões assim que são complicadas dentro da nossa sociedade atual, dentro da época em que nós vivemos, mas são princípios bíblicos. Agora, quando... deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma anotação em relação a isso. Fechando aqui, nessa questão aqui daquele versículo de que a mulher veio do homem e o homem nasce da mulher e ambos provêm de Deus, eu anotei que o ensino bíblico é que Deus deu ao homem, especialmente ao homem no relacionamento do casamento, uma certa liderança e que sua esposa se achará a si mesma e ao seu verdadeiro papel dado por Deus, não em rebelião ao marido, ou contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. E aí entra aquela questão, irmãs. Vou falar até bastante para as que ainda não casaram, porque as que casaram, agora já casou. Agora, as que ainda não casaram, olhe realmente para o seu noivo, olhe para o seu namorado, e pense se você está disposta a se sujeitar às ordens dele, a se sujeitar àquilo que ele está ali colocando. Porque se ele for uma pessoa que realmente ame e que vá atuar ali com você no tete-a-tete, te vendo realmente como uma adjutora, não tem nem essa de obedecer. A gente realmente não se sente nesse ponto assim de estar obedecendo. É algo que surge naturalmente, entendeu? Porque sempre vai haver o diálogo, sempre vai haver a conversa, sempre vai haver a discussão no sentido bom, da palavra discussão. Porque se não exige, às vezes as pessoas falam assim, não, meu casamento é muito bom, não tem discussão. Impossível, alguém está se anulando. Porque nós somos seres diferentes, que pensamos de forma diferente, então haver sempre compatibilidade de ideia é muito difícil. Eu lembro uma vez, logo no início do nosso casamento, nós tivemos um problema, compramos um apartamento e fomos enganados na compra do apartamento e tudo mais, a gente muito inocente, Ainda éramos noivos quando o Beto fez a compra do imóvel. Enfim, eu lembro que o apartamento então foi ao leilão e Roberto me deixou ali tudo instruído do que eu deveria fazer, porque na época ele estava viajando. E eu fui para o leilão, eu fiz tudo que ele havia colocado ali para mim, segui tudo que ele havia me instruído fazer. E estávamos em casa, certa noite a pessoa bateu e disse que havia comprado o imóvel.
E aquilo, assim, para a gente foi um choque muito grande, porque a gente deixava, né, os envelopes lá e depois a Caixa Econômica entraria em contato daquele que era o vencedor. E a gente não conseguiu entender por que a gente tinha perdido, né, o imóvel e tudo mais. E aí ele falou, você fez tudo direitinho? Eu falei, fiz e tal. E eu lembro que naquele dia a gente foi dormir muito triste, muito abatido, mas nós colocamos dentro do nosso coração orarmos por aquele assunto. E é muito interessante porque quando chegou de manhã, os dois estavam com o mesmo pensamento, de não brigarmos por causa do apartamento. Não é? E foi uma coisa assim que a gente tinha, né, como um momento muito chato, muito triste, né, do início do nosso casamento. Ficamos morando de aluguel por 6 anos e era uma coisa que o Beto não queria realmente, né, ficar morando de aluguel. E depois nós conseguimos comprar, não é, o nosso apartamento, para a glória de Deus, e correu tudo bem. E hoje eu fico pensando, se a gente tivesse brigado por aquele apartamento, estaríamos morando no bairro, né? Eu morava na Taquara, logo no início do casamento. E quantos transtornos! E será que teríamos comprado outro apartamento aqui, não é? No centro da freguesia? São vários questionamentos que entram, mas que não importam. Não é nem sobre isso que eu gostaria de falar. O que eu gostaria de colocar é assim, a unidade, sabe? Quando nós oramos e colocamos, não ficou no coração de um, não, vamos brigar, vamos fazer, vamos acontecer, e o outro querendo puxar a corda. Não, nós tivemos o mesmo pensamento. Vamos deixa isso de lado, né? Isso aí não é para brigarmos sobre isso. Não é? Às vezes nós temos alguns desencontros, não é, com relação à educação. Ele teve uma forma, não é, ele recebeu um tipo de educação, eu recebi um outro tipo de educação, não é? Então, às vezes, estamos ali em conflito e o filho sempre percebe, não é? Quando existe ali diferenças, ele sempre sabe aquele que vai ceder mais para determinada coisa, aquele que é mais duro com determinada coisa. Então, os filhos estão sempre aptos a estarem jogando, não é, com os pais, mas conseguimos também ali, sempre com respeito e, não é, dialogando, colocando, não é, ali, vamos, e às vezes a gente percebe assim, esgotou a conversa hoje, a gente continua a conversa no dia seguinte, e assim a gente vai. Uma coisa que eu gostaria de dizer para as mulheres, né, no sentido de nós não nos sentirmos em momento nenhum, não é, menores ou inferiores por conta do que Paulo diz aqui, que devemos ser submissas aos nossos maridos, ou pelo fato de termos sido criadas para ser adjutora. Não é? São coisas que nós realmente não devemos deixar que fique na nossa cabeça. Não é? Porque quando a gente... Agora eu lembrei, né? Eu fui dando uma enrolada porque eu comecei a falar e esqueci, né? Mas eu gostaria de frisar, porque é muito interessante que a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. Mas quando a gente lê lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba. Não é? Eu acho isso tão interessante, porque o homem é o cabeça, mas é a tola que derruba a sua casa. Então, quando nós temos sabedoria, quando nós pedimos a Deus essa sabedoria, quando nós pedimos a Deus o direcionamento, nós conseguimos, não é, levar essa questão aqui, não é, numa boa dentro dos nossos casamentos. É óbvio, mais uma vez, né, estou aqui colocando, irmãos, dentro de uma situação de um casamento normal. Não é? Porque a Bíblia não diz que se você apanha do seu marido, se o seu marido é um pervertido sexualmente, se o seu marido quer lhe impor coisas que... Porque observem bem, ele vai dizer aqui, ó, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Sujeita aos seus maridos, não é? Como a igreja está sujeita a Cristo. Então, Cristo não pede nada pervertido à igreja, Cristo não oprime a igreja. Então, existe aí uns pontos, irmãos, que se o seu esposo está pedindo coisa, alguma coisa, né, de perversão sexual, alguma coisa que te denigra, alguma coisa que te ofenda, né, onde você se sinta mal em estar fazendo, isso não vem da parte de Deus. Não é? E não é bíblico, isso não é bíblico. Ele está fugindo à autoridade que foi dada a ele. E a Bíblia continua dizendo, né, vós maridos, amai vossas mulheres também, como Cristo amou a igreja e por si mesmo se entregou. Então, ao marido, o papel é muito mais pesado, né, porque Cristo, o que Cristo fez pela igreja? Ele morreu. Ele morreu, ele se entregou. Não é? E é interessante porque ele vem aqui, olha, para que a santificasse. Cristo morreu pela igreja para que a igreja pudesse ser santificada, purificando-a por meio da lavagem da água e da palavra. Então, a santificação da esposa, a purificação, não é? Depende aqui do amor do marido pela esposa, assim como dependeu de Cristo pela igreja. Não é? Ele diz para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, não é nem coisa semelhante. E aí é interessante que Paulo ele vem tratando essa questão aqui, não é? Tudo ali como Cristo fez pela igreja e tal. Quando chega aqui no versículo 28, Paulo, dentro da sua praticidade, como se... Porque dentro da própria carta aqui nós vemos que Cristo excede o nosso entendimento. Então, poderia ficar mais... Como é esse se entregar pela esposa? Não é? Como é esse santificar, purificar? Não é? Como é que é isso? Então, parece que Paulo assim faz a mesma pergunta lá para ele, e ele chega no ponto, ele fala assim, olha, resumindo o negócio, você deve amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. E ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Então, aí está o resumo de tudo. Não é? E... eu, né, como mulher, acho essa parte aí bem pesada para os homens, né? Porque eles vão ser cobrados na sua autoridade com relação a isso. Né? E aí, irmãs, é muito interessante porque, às vezes, os nossos maridos nos tratam... nem todo mundo vai ter, não é? Mesmo dentro da média, mesmo dentro do casamento normal, às vezes você vai ver aquela pessoa que é mais bajuladora, aquela pessoa que está sempre dizendo que ama, está sempre fazendo, está sempre dando presente, está sempre cuidando ali. E às vezes a mulher ela entra numa eterna... insatisfação por achar que o marido não lhe dá o devido amor. Sabe, irmãs, são pontos complicados, mas nós, quanto mulher, e aí eu vou falar, né, nós somos muito insatisfeitas com as coisas. Às vezes ele pode não ser aquela pessoa galanteadora que vive escrevendo cartão, né, e vive dizendo que te ama, mas ele é uma pessoa que te respeita, ele é uma pessoa que te supre, ele é uma pessoa que está sempre disposto a te atender em determinadas coisas. E muitas das vezes, irmãos, isso aí no fundo tem mais peso do que um monte de palavra, um monte de cartão, um monte de dedicatória em Facebook e Instagram, e daqui a pouco a pessoa... não é, está aí saindo fora. Não é? Eu lembro um dia que estava assistindo lá o programa da Fátima Bernardes, entrou ali o ex-esposo dela, né, com um buquê, né, de rosas que cobria todo o rosto daquele homem, entregou e fez ali um monte
de dedicatória àquela mulher, e daí a menos de um mês estava estourando que ele tinha traído e estavam eles se divorciando. Então, vamos parar de olhar para as firulas, né? E vamos para a prática do dia a dia, não é? Pare e observa, né? Se coloca um pouco de fora, assim, observa aquilo que seu esposo tem feito por você, a forma como ele tem se dedicado, como ele tem buscado demonstrar o amor dele por você. Não é? Eu te garanto que você vai, não é, enxergar toda a beleza do seu matrimônio. E Paulo vai adiante, não é, dizendo: vós filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, não é? Pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é? Aí a gente já até entrou aqui em algumas questões, assim como na questão ali da submissão da mulher no casamento, não é? Desde que não seja algo que infrinja, desde que não seja, não é? É no Senhor. Então é aquilo que você faria, não é? Você sempre faz a comparação, a igreja com relação a Cristo. E se é uma coisa que está desonrando, que está saindo do desvio, não é, irmãos? Aí entra aí uma questão de você realmente saber se colocar. Agora, hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, não é? De muito desrespeito. Eu fico assim um pouco admirada quando eu ouço falar a respeito de filhos que estão dentro da casa dos pais, debaixo ali do mantimento, do trabalho dos pais, e que não falam com o pai ou com a mãe. Né? Nós vivemos época muito difícil, onde os filhos muitas das vezes olham para os pais achando que os pais devem servi-los. Não é? E tem assim uma inversão de pensamento que eu gostaria assim, que enquanto filhos, não é, nós parássemos para observar e para pensar. Não é? Essa questão assim até mesmo cultural, não é? Porque hoje os pais se esforçam para que os filhos possam estudar, coisa que algumas vezes eles não puderam, e depois que o filho está lá, sabichão, que estudou, que fez e aconteceu, ele começa a destratar pai e mãe. Não é? Então, nós precisamos rever, não é, muitos dos conceitos, a forma de tratar. A Bíblia vai dizer que os pais não devem provocar a ira nos filhos. Existe também a questão dos pais que são abusivos, não é, mentalmente, fisicamente, não é? E isso não é da parte de Deus. Né? Ele está dizendo: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoquem a ira. E terminando aqui, ele vai falar da questão dos servos, né? Nós também já tratamos, né? Falamos ali um pouco, né? Ele diz que os servos obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, não servindo à vista como bajulador, mas realmente fazendo como que da parte de Deus, servindo de boa vontade. E os senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu. Não há acepção de pessoas. E é muito interessante porque, principalmente lá, nas leis, no Antigo Testamento, a gente vai ver até a questão assim, que se você sabe que aquela pessoa ali depende do pagamento, que você não deixe de pagar ela no mesmo dia em que ela fez a atividade. Então, aqui, com relação aos senhores para os servos, entra questões, aqui trabalhistas, os direitos, do servo, entra muitos questionamentos, Mas, irmãos, tudo, todos esses deveres, todas essas questões aqui sempre partem do bom senso. Sempre partindo do bom senso. E uma coisa que a gente tem que deixar frisado, é o papel da igreja diante de posturas, abusivas. Enquanto igreja, nós precisamos saber nos posicionar. Estamos vivendo uma época em que a igreja precisa se posicionar diante de muitas dessas questões, Abuso infantil, questões de pedofilia, questão de abuso contra a mulher, tá aí as leis. Se não houvesse, irmãos, não teriam as leis. E esses dias, ouvindo a ministra Damares, ela estava ali colocando, e ela chegava até a chorar, colocando a questão de que
como colocou o predador, não é? E a presa no mesmo ambiente, nesse período da quarentena, e não tem o tio, não tem um avô, não tem um vizinho, um professor de escola que possa ver aquela criança, ou uma pessoa que veja aquela mulher ali com hematomas, não é, para poder ajudá-la, nós estamos com o número, né, de denúncias muito inferiores, né? E ali a ministra, ela estava muito preocupada e ansiosa, né, com aquilo que está realmente, de fato, acontecendo dentro desses lares. Então, nós precisamos orar, precisamos pedir a Deus, não é, que tenha misericórdia, pensar nessas questões aí, orar por essas famílias. Muitas das vezes nós precisamos nos colocar realmente, frontalmente contra os abusos e as coisas que acontecem, não é? Principalmente no que tange aí a feminicídio e a questão de abuso infantil e trabalho escravos, não é? A igreja precisa se posicionar, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, que possamos ter sabedoria, tanto da parte, né, dos homens, como da parte das mulheres, como da parte dos senhores, como da parte dos servos, da parte dos pais e da parte dos filhos, para que possamos buscar os melhores relacionamentos em nossa vida. Não é? Lembrando-se sempre que devemos estar cheios do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Um bom fim de semana para os irmãos. Amanhã nós estaremos tendo, tanto no culto da manhã como no culto da noite, um estudo sobre o livro, em cima do livro do profeta Abacuque. Né? Estaremos estudando o livro de Abacuque. Né? São apenas 3 capítulos e Abacuque, ele fala sobre a questão, não é, do mal, não é, da dor ali no Velho Testamento. Então, estaremos ali no nosso culto às 10h30 da manhã e às 18h30 da noite. Participe, não é? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Amém.